Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje continuaremos nossa maratona pelo mundo de Scalpo. Bora pro vídeo? Então, turma, estamos começando mais um vídeo aí, espero que vocês estejam bem, tá? E não vamos perder tempo, beleza? Mais uma ediçãozinha pra vocês, essa é a capa, tá bom? Lombadinha e a contracapa. Como vocês podem bem ver pelo reflexo bastante acentuado, essa minha edição é invernizada, enquanto que todas as outras não. Por quê? Não sei. Já tentei tirar isso a limpo com outras pessoas, mas infelizmente nunca tive muito retorno. Além da questão do selo da Vertigo, que se não me engano já do 4 pra frente já mudou pra DC Vertigo, né? Na minha coleção pelo menos é assim, né? O meu volume 3 é o único invernizado. Já tentei buscar resposta com o pessoal, mas infelizmente não souberam me falar, ou realmente é só o volume 3 para todo mundo. E eu já tive outras respostas que o volume 3 dessas pessoas também estão invernizados. Falando da equipe criativa, né, para não deixar passar, roteiro continua sendo o Jason Aaron, o R.M. Guerra, a arte majoritária, mas também temos acréscimos. Aqui continuamos com o David ou Davi Furno e também o Francesco Francavidia, né, que é um cara aí que eu conheço mais por conta do serviço dele de colorista. Ele restaurou, por exemplo, se não me engano mais recentemente, um trabalho aí que fez eu lembrar dele bastante, foi a remasterização das cores da edição absoluta do Monstro do Pântano do Len Wein. Eu acho que ele ainda desenha, eu vejo muita arte dele no Instagram, mas do que eu lembro bastante que ele anda fazendo recentemente são cores, remasterizações e afins, beleza? Vai tá passando o nome aqui na capa pra vocês, ó, pra não perder o costume. E a introdução desse volume aqui é do Jason Starr. Eu particularmente, do que eu puxo assim de cabeça, eu não lembro de nada dele, tá? Que eu tenha lido pelo menos, peço desculpas, tá bom? E aqui esse terceiro volume conta com as edições 25 até a 34. Depois de muito sofrer e muito pelejar, o Dashiell finalmente volta à ativa. Para você que não viu o volume anterior, eu acho difícil, mas por favor retome desde o primeiro para você entender a sequência de acontecimentos, mas não custa reforçar. O Dashiell, por conta do lance da morte da mãe e algumas outras crises de consciência dos próprios traumas da vida dele, né? Um que eu lembro bastante assim é que quando ele tá ponderando sobre certas paradas, um pouco antes, ou principalmente no começo do processo de limpeza, de purificação do próprio corpo, ele lembra das paradas, então ele já tentou, sabe, essas paradas assim, ele chorava muito, ele sofreu muito, ele tem uns certos traumas assim, a questão da própria relação com a mãe dele e tal. E ele vai lembrando de outras coisas e antes dele começar a se limpar nesse processo de lembrança e parar de ficar remoendo, né, chutando cachorro morto, ele usou muita droga. E numa relação, né, que já era muito tempestuosa com a moça, com a filha do Lincoln, a Carol começa a arrastar ele para baixo. No caso da própria relação complicada que eles tinham antigamente, né, de cutucar e aquela trepação de menino novo, paixões, etc. Depois quando ele some, né, ele deixa ela para trás e umas outras coisas assim. Quando ela volta, perdão pela expressão, mas é uma baita de uma biscate, sabe? Rodada pra caramba por toda a comunidade. Vamos falar assim, o que os Estados Unidos têm de extensão, provavelmente ela tem de quilometragem de sarugo, né? Mas ali tem uma circunstância, pelo menos, a gente entende. Claro que a gente, pelo menos, não aprova, mas você entende a circunstância do negócio. E aí, quando o Dashiell volta, eles começam a ficar escondidos e tal, porque tanto pela questão do Lincoln quanto pela infiltração do Dashiell, não pode haver esse conflito de interesses e principalmente não estragar o esquema, né? PTK toda a operação, sabe? E aí quando as coisas vão passando, eles vão ficando juntos, vão cutucando escondido e tal. Só que quando vai chegando, principalmente nesse pós-morte da mãe do Dashiell, ele começa a usar droga junto com ela. Porque ela começa a cair numa depressão fodida, nos lances do pai. Ele é muito controlador, ele é muito obsessivo, né? Possessivo também. O cara é chefe do crime, não sei o que, né? Então junta tudo na cabeça do cara. Você imagina a merda que não é. Mas no caso, o Lincoln controla a filha, ela fica com esses negócios, é meio com uma forma de revolta, né? Você não manda em mim, eu sou a bichona, eu sou a doidona, né? É uma forma de se revoltar. Você entende que realmente não é injustificado no sentido de, pô, Lincoln, você podia pegar mais leve, né? Mas é aquele negócio até talvez das tradições ali, do povoado ali da Rosa Pradaria, alguma coisa desse sentido, né? E aí quando o Dashiell, ele finalmente sai dessa fossa, vamos falar assim, né? Depois de muito pelejar, muito custar, a Carol vai para uma outra banda, ela fica com medo de estar grávida, depois vai ser concretizado que sim, né? Isso aí é um drama que vai ser até mais desenvolvido adiante. E o Dashiell vai ter que se limpar. Ele se purifica às duras penas, né? Às duras custas, e ele volta pro trabalho. Mas antes, né? Depois de todo esse preâmbulo, a gente vai ter, né? O desenvolvimento nesse capítulo, né, desse volume, primeiramente, começa na vertente do agente Nitz, que é o cara que manda nele para o negócio da infiltração, e pro Diesel, que é um corno aí, um arrombado que
se acha indígena, ele é grandão, ele é fortão, só que ele tem muito mais pinta de branquela igual eu do que de um indígena de fato. Vamos começar pelo Nitz e depois eu vou pro Diesel e explico um pouco mais sobre ele, tudo bem? O agente Nitz, ele é o cara que manda nessas questões da infiltração, ele manda ali no Diesel e também no Dashel, tá? No caso, é uma treta muito antiga envolvendo os tempos até da mãe do Dashel, né? Os negócios da Agina, aquele grupo revolucionário indígena que eu mencionei anteriormente, né? Que era o James, acho que é James Harry Pendergrass, que é um cara que aparece mais adiante, né? Ele é tipo um cara barbadão, cabeludão. Eu acho que no volume 2 eu botei ele na capa, aquele cara que tá assim, sangrando e falando porque que o sangue não sai depois de tanto lavar, é o Pendergrass, né? Eu falo assim, mas deve ser Pendergrass, né? No caso é a Gina, o Lincoln, o Pendergrass. Eu acho que aparece uma época também o pai do próprio Dashel e o cara que tá na cadeia, que é um cara que ele meio que tomou a culpa por tudo. Eu não vou lembrar o nome dele de cabeça, tá bom? É um grupo aí de 4, 5 pessoas no máximo. E o Nitz tem essa treta véia pra caralho. Ele nunca tirou isso da cabeça. É uma frustração dele, é um complexo que ele tem de nunca ter resolvido esse caso, sabe? Tem esse lance da inocência, quem é que fez alguma coisa de fato. Porque o Nitz, ele teve 2 colegas, 2 agentes, corruptos pra caralho, tudo filho da puta e tal. Mas no contexto ali, o Nitz, ele meio que, vamos falar assim, ele se vê incumbido da responsabilidade de limpar e resolver. Porque naquele contexto, ele acha que os brothers dele que foram mortos são inocentes. Mas acaba que não. Eles são tão ruins, vamos falar assim, quanto o lado do pessoal indígena. Porque eles não é, tipo, paz e amor, flower power, cacete. Não, é o pessoal da luta armada. Então, assim, a Gina, ela era meio quase que uma... Não vou falar guerrilheira, que é muito pesado. Mas eles eram de uma galera que se tivesse que pegar em arma pra cair no cacete com a polícia, com o pessoal assim, eles não tinham medo. Eles pegavam e metiam bala. E aí, nessa vertente do Nitz vai contar do passado dele, vai contar como era complicada, conflituosa a relação do trabalho com a mulher dele, a esposa dele ou a namorada não consegue lidar, não consegue reagir bem ao trabalho do Nitz, porque tem até uma cena, acho que é nesse volume mesmo, que eles estão namorando ali no passado e tá, né, no rally roll e tal, ela vê ele cheio de cicatriz de facada e de tiros que são do serviço que ele já teve. Ela não aguenta e sai e vai embora, sabe? Porque é uma parada muito chocante, muito forte pro convívio, ela é uma pessoa mais simples, a mulher mais tranquila, a vida mais sossegada, vamos falar assim. Então o Nitz, nesse lance do dever, dele ser um policial, dele ser um cara do FBI foda e tal, negócio do dever e pá, acaba que ele perde a mulher por conta do trabalho e ainda por cima tem esse lance da morte dos 2 agentes que eram colegas do Nitz. E isso é uma parada que traumatizou ele por muito tempo, além dos próprios perrengues dentro da própria investigação. E uma certa forma de castigar, de judiar, é meio que um prazer sádico do próprio Nitz, é pegar o Dashel. Porque o Dashel é filho da Gina. A Gina é da treta antiga. Então, tipo assim, eu vou bater na mulher que eu odeio usando o próprio filho, que já é um pau de bosta, entendeu? É toda uma cadeia de negócio, é muito bacana. Você vê o desenvolvimento, assim, bem legal. E nesse primeiro pedacinho a gente vê o passado, o desenvolvimento dele com a relação com a esposa e o próprio lance dos agentes e um pouco ali do métier, revelando até um pouco dos próprios podres do lado da Gina ali dos indígenas, porque de primeiro momento você pensa só que é um pessoal que, não, vamos protestar, a gente vai dar aqui uns apavoros, uns negócios, mas não vamos matar ninguém. Mas aí depois você começa a ver que os dois lados estão errados e que o bagulho, assim, é muito mais embaixo. Além de toda uma raiva que o Nitz tem por conta dessa frustração e tal, tá bom? Vamos agora pro pedaço do Diesel. Diesel, ele é um cara branco, como eu disse, branquelão igual eu, só que ele fica enchendo o raio do saco, que ele fica falando que ele é indígena. E aparentemente ali na história é meio que desbaratado lá na frente como uma forma de humor sádico, uma piadinha de mau gosto, tá? Mas ele se declara, acho que, sei lá, um 10º Lakota, sabe? Um 8º não sei o que. Essas comunidades indígenas americanas que eu não sei tudo de cabeça. Eu conheço Lakota e mais um outro no máximo, tá? Mas assim, ele fica, não, porque eu sou não sei quantos quartos de indígena, não sei o que. Então por isso que ele tá ali na comunidade, enchendo o saco. Mas na realidade, cara, ele é só um cavalão metido a brucutu que gosta de bater nos outros e encher a cara de cana. E aí eu falo pra vocês agora que a gente tá no 3º volume, vou dar um spoiler, tá? Então espero que você esteja lendo e acompanhando a gente, tá bom? O Diesel foi o responsável por ter matado a mãe do Shelton. Vocês lembram o menino do Shelton que levou um pipoco depois pra lá, pá? Então, ele que matou. Por quê? Ele também não é flor que se cheire, o Diesel no caso, né? Ele tava no ato ali do coito, e a mãe dele parece também que ela era meio drogada, meio viciada. E eu acho que no meio do coito ele enche ela de porrada, ou ela tem uma crise de overdose e ele arremata. É uma cagada ali no meio do sexo que acontece. E aí o Diesel, de qualquer forma, ele é responsável. Que eu não lembro a sequência do fato
concreta, assim, sabe? Se ele bate enforcando ela e tal, né? Aquele negócio de asfixia erótica. E ela acaba convulsionando. Tem alguma coisa envolvendo uso de drogas, espancamento e coito. Eu lembro que era isso. E ele acaba matando ela com covardia. Que é quando vai depois o Shelton, aquele negócio do tiro. Que inclusive acho que tá até na capa do volume 2, né? Que eu postei aí pra vocês. E aí agora vocês vão juntando aí o quebra-cabeça. Algumas coisas que eu tô botando na capa podem ser pistas da narrativa. Fica aí a dica, né? Vou tentar fazer isso pra vocês. Espero que vocês vão conseguindo adivinhar o que é o que, beleza? Vai falar da infância, vai falar da vida dele na polícia, nas forças especiais, sabe? E vai vendo ali mostrando como ele é um nada. Ele se sente um nada. Talvez até na pegada do Dashel, só que o negócio do Dashel é mais denso. Primeiro porque ele é um indígena 100%, né? Ele é um sangue puro, vamos falar assim. E no caso do Diesel é mais uma questão de criação relapsa, criação frouxa. Porque a mãe dele não cuidou dele direito, ele era um coitadinho, sabe? A mãe dele é aquele estereótipo, não diria junkie, mas aquele pessoal bem perrapado, que mora em trailer, não sei o que, bem estereotipado, é o Diesel. A criação de família dele foi essa. E aí ele vê um pouco nesse lance da possível herança indígena, como uma forma de se encontrar, de achar um significado, sabe? E aí também vai acontecendo o negócio da polícia, todo o desenvolvimento da vida dele, que aí não foge tanto do lance do Dash, que é um cara fudido, com alguns traumas, vai pro, sei lá, pro exército, ou vai pra polícia especial e tal. Porque, por exemplo, o Dash, né, tem alguns flashbacks pra mim, aquela hora ali que eu falei que ele tá tentando se purificar, ele lembra dos tempos de guerra, dos tempos de operação, acho que ele foi pro Afeganistão ou pro Iraque, sabe? Então essas guerras de 2000 pra cá, tá ligado? Então assim, o Diesel ele sofreu, ele tem sua carga de culpa, né, dentro de si, ele realmente passou por maus bocados, mas ainda assim, né, vamos comparar, ele é pouco se comparado ao Dash. Além dessa questão de ser índio ou não, e lá na frente a gente vai ter meio que uma revelação se ele é ou não de fato mestiço ou qualquer coisa que seja. E aí a gente vai para a segunda parte do encadernado, digamos assim, né? Tem o retorno do Dashel, a primeira parte de fato seria esse desenvolvimento dos outros personagens, e aí a gente volta para a narrativa do tempo presente, vamos falar assim, né? Vocês lembram do trem do Senhor Fodão, aquelas outras paradas? Então, é de uma galera chamada, eu não sei como é que seria a pronúncia correta, seriam Imongs, Mongs, não sei, né? É um pessoal que é meio asiático, talvez até de uma máfia chinesa, um negócio desse tipo. Eu creio eu, tá bom? Qualquer coisa vocês me perdoem a ignorância. O pessoal dos Mongs, que é a turma maior do Senhor Fodão e Companhia Limitada, vai entrar em atrito com o Lincoln. Porque o Senhor Fodão traz muito problema. Que eles começam a, não vai te supervisionar. Só que ele começa a crescer demais e, nós tá passando recado. Só que o cara, meu irmão, ele é um maníaco, um psicopata, sabe? O cara faz um monte de merda e não tá nem aí. E em vez de tá, regulando o Lincoln, ele começa a fazer coisa pior que o pessoal do Lincoln e ainda quer julgar nas costas dele. Então, assim, só dá merda, só dá cagada. E aí o Lincoln vai ficando puto, até chegar o momento de pensar, né, e ter que vir às vias de fato, né, meu irmão, vai ter que dar um jeito nesse cara, porque ele não veio aqui fazer o serviço dele, ele tá avacalhando com a nossa vida, se pá, quem sabe, ele não veio aqui foi pra me matar e tomar o controle do nosso local pros Imons ou pras organizações maiores, que é quem eu falei no volume anterior. Vai ter quebra-pau, vai ter tiroteio, vai ter bomba, vai ter tudo, né? No caso aqui também, não vai ser só essa questão da vertente dos Imons e o Lincoln, tá bom? Vai ter também o retorno do Dashel, como eu falei, mas quando ele volta, né, enquanto ele está voltando, tem o desenvolvimento do Diesel e do Nitz, e aí quando ele volta, que aí seria quando ele chega pra, o retorno dele, eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar, né, quando acontece isso, que é quando acontece o negócio do Lincoln em paralelo, né, e aí a gente vai ter o desenvolvimento do Dashel, porque vai ter um cara, né, que ele vai estar lá no cassino, e aí é quando desenvolve pra encontrar com o Lincoln de novo, né, aliás, com o Dashel, tá bom? Ele vai reconhecer o Dashel, porque esse cara, ele é um falsário, né? Falsidade ideológica, ele se maquia, ele se disfarça, porque ele é especialista, digamos assim, em aplicar golpes em cassino. Ele sabe contar carta, ele entende do carteado, ele faz um monte de coisa, sempre visando o lucro, sempre visando tapear, né? E quebrar a banca, vamos falar assim, né? Quando num determinado fim de capítulo, ele vê o Dashel passando, e é engraçado porque o cara é um negão. E aí quando ele vê ele, o Dashel, ele tá na fantasia daqueles caras meio albino, sabe? Perucona loura, cabelão descolorido, a maquiagem passada meio de qualquer jeito, que você vê que não tá em concordância, né? Apesar de que o albino, mesmo sendo mais branco ou mais afro, né? Mais negro, vamos falar assim. E aí você vê que fica meio destoante, chega a ser engraçado. Fica parecendo, no caso tem um blackface, né? Seria um whiteface.
e fica zoado, assim, fica bem debochado, vamos falar assim. No traço do R.M. Guerra fica mais cômico, a feição do personagem, como ele é feito, tá bom? E aí quando ele vê que é o Dashel e bate um telefone pra um cara que era um brother de um golpe antigo, acho que em Utah, se não me engano, ele troca uma ideia com esse cara antigo e fala, ó, meu irmão, o cara tá aqui. E aí quando ele vê que o Dashel tá metido no trem do Lincoln e meio que já entende que, tipo assim, eu sei que você é do FBI, eu sei que você é um policial casca grossa, eu sei que é um cara foda, aí ele pensa, vou cooptar ele pros meus planos e vou botar ele pra jogo. Só que aí o Dashel tá no sinuca de bico, porque ele tá infiltrado, o cara saca que ele é da polícia, tanto que ele fala, se você não me ajudar, eu vou te entregar pros caras e falar que tu é da polícia, tu é do FBI, meu irmão. Então você vai tratar de me ajudar e nós vai roubar esse cassino. Tanto que é o fim de um capítulo e começa o outro. E o Dashel ainda tá meio assim, sabe, meio virado, meio ruim ainda de droga, porque ele está no processo de limpeza, se não me engano, se eu falei completamente, peço perdão, tá? Ele está num processo de limpeza, ele está se acostumando ainda, tá bom? E aí ele vai entrar no lance do roubo com o falsário. Eu tô falando falsário porque eu não lembro o nome dele, tá bom? E lembra muito, tipo, filme de roubo, tipo, acho que é 11 Homens e um Segredo. Tem aquele jogo também que chama Payday, né? Tipo, Dia de Pagamento, que é um jogo bem massa, eu já joguei bastante. Lembra bem esse esquema, né? E aí vai acontecer do Dashel entrar nesse conflito, né? Ele tem que manter o disfarce, tem que ajudar o cara e ainda tem que se virar por conta que lance da abstinência, que ele ainda tá meio babão ainda por conta da falta de droga. E aí você vai vendo, né? Será que ele vai conseguir manter o disfarce? Será que ele vai dar cabo do cara? Ou será que ele vai ajudar o cara e vai falar assim, meu irmão, some da minha vista, pega essa grana, enfia no cu e vaza. Não me atrapalhe, não me incomode, que eu tô num trem muito complicado aqui. É um volume legal. É um volume muito bacana, que agora ele deixa um pouco a ação de lado e foca mais no psicológico. Vai falar do passado, das motivações, né, do Diesel, do Nitz, algumas coisas do Dashel, um pouco do negócio do falsário também, um pouco da vida dele vai ser dita, vai ser mostrada, e é bem legal, sabe? Eu até botei isso no texto original na época, né, que foge dos maniqueísmos costumeiros da mídia e não sei o que, porque você vê que, vamos supor, o Nitz ali, ele realmente está com uma boa intenção, de certa forma. Ele quer desbaratar o esquema do Lincoln, porque o Lincoln, ele é não é um traficante, né, mas é um cara do crime organizado. E realmente, né, tem que desbaratar esquema de bandido. Foda-se, né? Só que o Lincoln também tem a sua taxa de boas ações, pequenas, mas tem, né? O Dash é um policial aplicado, ele é um cara foda, mas ele é indisciplinado. A Gina hoje em dia é gente boa, apesar dela ter falecido, né? Mas até ali o momento que ela ficou viva, ela era quase como se fosse a mãe da comunidade, uma representante dos movimentos sociais e do pessoal indígena, né? Só que antigamente tinha esse lance do grupo revolucionário. O Nitz, ele tá, entre aspas, com essa boa intenção, mas por trás dos panos, nas próprias intenções, tem o negócio do revanchismo, da vingança, de vingar os dois agentes corruptos que morreram nas operações antigas, de quando todos eles eram jovens, né? No caso do Dash, acho que ele, no máximo, ele era vivo e era bebezinho, se não me engano. Posso ter enganado, tá bom? Então, assim, todos os personagens, eles acertam de um lado e erram do outro. Isso traz um quê de humanidade. Isso traz um quê de desenvolvimento que você não vê. Você não vê realmente, porque ou a série é muito curta e não tem tempo para desenvolver, ou desenvolve outras coisas que não são interessantes. E é legal, e se não me engano, acho que o Scalpo são 60 edições, então teve tempo de sobra para fazer isso, né? Mas é legal ver como o Jason Aaron ele conseguia tocar. Olha, aqui tem uma porradaria, aqui tem um tiroteio. Aí que não falei, né? Vai ter o negócio do falsário com o Dash, a gente vai desenvolver uma parada de roubar banco. Depois a gente volta depois pro lance do desenvolvimento psicológico, né? É bem legal e todos os personagens têm tons, né? Eles acertam, eles erram. Não vou falar como se fossem pessoas reais, porque não deixa de ser ficção, mas é um desenvolvimento muito convincente de todo aquele métier, de toda aquela galera ali, sabe? Então são personagens feitos assim, não diria a perfeição, mas de uma maneira muito convincente. São palpáveis as características, as personalidades. Você até chega a se importar com o outro. Por exemplo, quando a Gina morre, eu tomei um puta de um susto quando eu li os volumes. Mas falando um pouco da arte, né, como eu disse, o R.M. Guerra manda bem, o David Fourneau manda bem, e o pedaço do Nietzsche, se não me engano, é justamente do Francesco Francaviglia. Eu não sei se era o começo de carreira dele, se é que ele fez de qualquer jeito, mas justamente o pedaço mais fraco de arte, pelo menos quando eu li na época, que eu tive essa impressão, foi o do Francesco, que é o pedaço que desenvolve o Nietzsche. Beleza? Do que eu lembro. Eu não sei se o Diesel também, mas o Nietzsche eu tenho certeza, tá bom? E foi uma arte muito qualquer coisa, sabe? Fundo muito escuro, personagem meio de qualquer jeito, sabe? Não tem aquele quê, aquele tchan, aquele charme, aquele capricho do R. Guerra, principalmente, mas o David Fourneau fica muito atrás. Então eu não diria que é horroroso, mas se botar categorizado, fica abaixo. Esse seria o mais fraco desse volume, certamente. Eu acho que é isso, me desculpa qualquer coisa, tá? Tô tentando desenvolver ao máximo aqui as formas
como eu tô conversando, como eu tô botando as ideias aqui pra vocês. Peço desculpa qualquer coisa, tá bom? Mas é feito de coração, é uma série que eu gosto muito e sempre quis divulgar de certa forma. Foi bem falada na época que saiu, só que por conta dos aumentos dos preços e meio que a escassez das edições à venda, eu vejo muita pouca gente comentando e muita menos ainda comprando na realidade. Tanto que eu só comprei depois, como eu falei nos vídeos anteriores, infelizmente. E eu acho que é isso aí. Fique com as artes, nos vemos no próximo episódio ou na resenha complementar de quarta que seja, tá bom? Beijo, um abraço. Tchau, tchau.